Graça e a paz, irmãos. A minha oração é que estejamos regados pelo amor do Senhor, para nós aqui e para você que nos assiste pela internet, para os que nos verão no futuro também. Enfim, Paula trouxe os avisos, eu quero parabenizar o casal Flavinho e Poliana. Poliana está lá na salinha com as crianças, isso. Flavinho e Poliana completam 10 anos de casados no dia 16. Essa semana, olhando a data, eu estava lembrando daquele dia chuvoso. Foi muita chuva no dia do aniversário deles. Quero agradecer a Deus pelo aniversário da irmã Marlene, está ali, no domingo que vem. Vamos comemorar domingo que vem ou a irmã vai ficar com a família? Então, a minha oração para vocês é que o Senhor abençoe tremendamente, ou continue abençoando e colocando a palavra poderosa em seus lábios. Enfim, irmãos, estamos falando hoje sobre entre a morte e a vida. Tenho falado sobre fé desde o dia 16 de maio, fé e consciência ao fazer, fé e simplicidade consciente, fé em sua simplicidade é incômoda e esclarecedora, fé e o chamado à humildade, fé e a responsabilidade da vivência. Aí falamos sobre a consciência do verdadeiro status, quando vimos que o homem é da ordem do extraviado. Começamos a ver um exemplo consciente em Abraão, no dia 27 de junho, quando falamos sobre refletindo no exemplo de Abraão. Aí vimos: quem vive no esforço próprio abdica do viver no Espírito. A bênção de Abraão em Jesus Cristo é vivida pela fé. Adotados e guardados sob a fé, todos somos filhos. Em Cristo todos somos iguais e herdeiros. E dei continuidade na semana passada falando sobre Abraão, e hoje pela manhã nós já vendo sobre morte e vida, vimos que a morte reinou desde Adão até Moisés. Obrigado, Paula. E vimos que onde não há lei, não há transgressão. Eu quero dar continuidade, vamos ler Mateus capítulo 7, nos versos 13 a 14, Mateus 7, 13 a 14. Quando Jesus Cristo fala das duas portas, ou os dois caminhos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Mateus 7, 13 a 14. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Hoje pela manhã eu tentei falar sobre, eu não sei quem viu, se percebeu, mas eu tentei falar sobre a diferença entre o ser humano, que é ser espiritual, certo? Então, sobre aquele que encara a sua vivência com Deus como algo racional, e aquele que percebe que a vivência com Deus não é da ordem do racional, mas do espiritual. Por isso que eu falei sobre lei, morte, por isso que eu falei sobre onde não há lei há transgressão. E eu queria dar continuidade nesse sentido, falando que a lei da vida é superior à morte, também é superior à lei que lhe denuncia. E aqui, quando a gente fala da lei da vida, a gente fala do amor. A gente fala da graça de Cristo sobre nós. Veja Romanos capítulo 5, nos versos 15 a 17. Romanos 5, 15 a 17. Quando esse é o texto que nós estamos, pelo menos até essa semana, e aí vamos aprofundar, tá? Porque o que importa para nós
São os primeiros versículos do capítulo 5, nós vamos aprofundar na vida diária esses primeiros versículos. Então, Romanos 5, 15 a 17 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que nós percebemos? Perceba que o apóstolo Paulo abusa da palavra dádiva. Foi dado pela graça, por amor. Eu vou continuar batendo nessa tecla, porque a vida com Deus não é uma vida de regras. E assim, se eu for falar isso para 90% daqueles que frequentam igrejas, eles dizem, talvez eu dizendo para 100%, 90% digam, não, eu sei, eu prego sobre isso. Mas grande parte das pessoas que eu converso, elas entendem que vida com Deus é vivência de regras. Citei hoje pela manhã alguns exemplos. Então, nesse sentido, eu preciso entender que Deus já me deu, eu só preciso tomar posse. Não há esforço para aquele que está em Cristo. Quando eu falo esforço, eu falo esforço humano. Não há nada que acrescente, vamos dizer como eu citei pela manhã, não há nada que acrescente à minha coroa uma pedrinha, nada que eu possa fazer que eu contribua para isso. Elas já foram dadas, todas as pedras já foram dadas. E o que precisa fazer, Emilson? Eu preciso entender só o que é graça, e que a grande maioria de nós ainda não entendeu. Já citei pela manhã, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 55 e 56, quando ele diz assim: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O apóstolo Paulo está citando Oséias capítulo 13, no verso 14, quando Deus, falando ao seu povo, ao povo de Israel, sobre o que o povo passaria por causa de sua transgressão, Deus diz: eu os redimirei do poder da morte. Aqui pode ser sepultura, pode ser profundezas. Eu os redimirei do poder da morte, eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó morte, a sua destruição? Nesse sentido, a gente entende que somente Deus pode fazer assim. Somente Deus. A lei da vida, irmãos, é superior à morte e à lei que lhe denuncia. Precisamos entender isso. Eu entendo, Emilson, então eu não entendo porque tanta gente entre nós carrega culpa. Não entendo. Grande parte das pessoas que eu converso, o problema é culpa. É sinal de que não entende graça. Porque na graça, a culpa foi para a cruz. A culpa dos meus pecados, do passado, do presente e do futuro, foi cravada na cruz. Não, mas assim é muito fácil viver, assim é muito fácil dizer que é evangélico. Deveria ser assim. Por causa disso, a religiosidade põe pesos impossíveis de serem carregados, e aí sobra culpa.
Mas, Emilson, como é que funciona esse relacionamento então? Pelo amor. Entender o amor de Deus é entender que se ama infinitamente o Senhor de tal forma que se vive vida livre. A lei da vida é superior à morte, também a lei que lhe denuncia. Perceba 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 20 a 22. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, os primeiros frutos, entre aqueles que dormiram, que morreram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que Adão, ou que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição aqui. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele cobre toda essa questão da ressurreição, porque alguns estavam duvidando e passando esses ensinamentos, esses falsos ensinamentos para a igreja chamada Igreja do Senhor. Da forma, ou da mesma forma que entrou a morte por causa de Adão, entra a vida por causa de Jesus Cristo. É assim que Jesus fala em João 10:10. Ladrão veio para roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, tenham plenamente. Essa vida, Jesus Cristo está falando da vida eterna, mas já aquilo que eu chamo de degustação, a degustação aqui na terra. Entender que ter vida em abundância é entender que se vive cheio do Espírito para viver a vida que o Senhor quer que vivamos, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É entender Filipenses capítulo 2, os versos 4 a 8, Filipenses 2, 4 a 8, quando o apóstolo Paulo diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, aferrar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, irmãos, é algo que me fascina no Evangelho, e que nós geralmente, atraídos pelas falsidades, de alguns que só pregam provisões, só pregam riquezas, só pregam sucesso, nós não percebemos isso. Sabe o que me fascina? É essa palavra que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso me fascina. Me fascina entender que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser escravo. Porque o discurso para nós é: que Deus é esse que escraviza o ser humano? Na realidade, o escravo aqui não é aquele escravo que nós conhecemos, ou que sabemos historicamente falando, nesse sistema escravagista, trazido de fora, onde os senhores escravizaram os negros e maltratavam eles. A fala aqui é de alguém que se propõe a fazer a vontade do seu Senhor. Não é obrigatório, não há obrigação, mas o texto diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Se o meu mestre, que é o meu Salvador, faz assim, qual é o motivo que eu não faço?
Qual é o motivo que eu não consigo entender essa relação entre Jesus e o Pai? Qual é o motivo que simplesmente eu tento racionalizar a minha vida, quando na realidade eu vejo o Evangelho, ou os Evangelhos, e vejo as cartas do apóstolo Paulo, falando exatamente ao contrário daquilo que eu tento racionalizar? Porque eu entendo claramente que a lei da vida é superior à morte, e à lei que a denuncia. A gente precisa pensar sobre isso. Um segundo ensinamento que esse texto me traz, eu estou fazendo uma ponte entre as duas portas, os dois caminhos que Jesus Cristo nos traz, que estava lá em Deuteronômio, tá? Eu quero fazer uma ponte com Romanos capítulo 5. Entendo que a lei da vida gera a essência restaurada e vida eterna. Irmãos, quando Deus fez o homem do pó da terra. Está lá, Gênesis 2, Gênesis 3, do pó da terra. Aliás, Gênesis 1, Gênesis 2, né? Fez do pó da terra. Eu vou chamar de boneco, porque era um boneco. Não tinha vida. A vida aconteceu a partir do momento do sopro, do ruá de Deus, do hálito do seu Criador. Porque a palavra no hebraico é sopro, hálito, vento, é a mesma palavra. O homem recebe o hálito do seu Criador. A essência do Criador passa para a criatura. E nesse sentido, por isso que a Bíblia diz que o homem é conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, eu entendo que a lei da vida gera essa essência restaurada. Eu entendo claramente que eu não sou carne. Eu entendo claramente que ser humano não é o corpo. Por isso que muitos de nós sofremos, porque nós não entendemos que o corpo é algo criado biologicamente para ser o abrigo da essência, do espírito, de quem realmente é o ser humano. Eu entendo claramente que eu sou um ser espiritual, que vive num corpo e tem uma alma que precisa ter sentimentos, ter pensamentos, se expressar. Entendo claramente que essa alma, ela é contagiada pela minha história, pelas minhas experiências, mas ela não tem capacidade de contaminar o espírito. Isso é interessante, né? Na história da teologia, muito se faz confusão, e até hoje nós temos correntes diferentes. Por exemplo, alguns pensam que quando a palavra fala sobre alma, está falando de alma e espírito, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos espírito, corpo e alma, e por aí vai. As correntes teológicas são várias. Agora, eu entendo, olhando Romanos 8, que eu sou um ser espiritual. O meu corpo pode contrair um câncer. Eu não. O meu corpo pode contrair Covid. Eu não. O meu corpo pode sofrer angústias, ansiedades, depressão. Eu não. É estranho isso, né? Mas eu aprendi a viver assim. Eu entendi quando Deus disse a Jó: vai, faz dele o que você quiser. Pode tirar o que você quiser, porque meu servo é meu, só não toque nele. As pessoas não entendem porque que Deus diz não toque nele, mas ele foi ferido. Mas ele cheirava mal por causa das feridas. As pessoas não entendem porque Deus disse não toque nele, mas ele perdeu a esposa. Aliás, perdeu porque a esposa diz, nega-se Deus, por isso que eu estou dizendo isso. Ele perdeu filhos, perdeu bens.
As pessoas não entendem que, na realidade, Deus estava se referindo à essência de Jó. Eu comecei a aprender isso desde cedo, irmãos. Isso causa algumas, como é que eu diria? Algumas lutas, porque eu creio realmente no que eu vivo. Nesse sentido, Romanos capítulo 5, nos versos 18, 19, no verso 21, eu quero primeiro ler como transição, verso 20, eu quero tirar o verso 20 desse texto, e eu quero ler ele separado, e o 21, vamos ler os versos 20 e 21 juntos, Romanos 5, 20 e 21, ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, falei sobre isso pela manhã, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nesse sentido, perceba, a lei, ela traz à tona, ela ilumina o pecado. É como se o pecado aumentasse, porque a lei simplesmente denuncia o pecado. Falei sobre isso no texto hoje pela manhã, né? Dei um exemplo simples, você vê um semáforo fechado, vermelho, e você cisma de passar, estou apressado, vou passar, né? E você de repente atropela alguém, né? A lei vai dizer para você, você infringiu esse espaço, você é responsável por esse atropelamento. Você pode até dizer, eu não tinha intenção, essa é a grande discussão, né? Quem dirige alcoolizado e prejudica o outro, é intencionado ou não? Para mim é intencionado. Para mim é intencionado. Ele intencionou quando ele bebeu e entendeu que beber não podia matar alguém, podia causar algum acidente. Ele intencionou sabendo claramente que bebendo álcool, ele simplesmente podia prejudicar. Então, ele precisa sim responder por um crime intencional, porque é responsabilidade dele isso. Nesse sentido, a lei traz à tona o pecado, por isso parece que o pecado cresce, mas a graça entra exatamente reinando pela justiça. E que justiça é essa? A crucificação de Cristo, para que aqueles que estão em pecado sejam justificados. O derramamento de sangue para a purificação de pecados. E aí eu queria ler Romanos capítulo 5, nos versos 18 e 19, quando diz assim o apóstolo Paulo: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Qual é o motivo que muitos de nós, grande parte daqueles que eu converso, carregam culpa? A culpa é um ato da mente, das emoções. A culpa não é um ato espiritual. A culpa, na realidade, deveria ser um ato de consciência, mas sem massacre. Sem massacre. A grande parte de nós vive o massacre da culpa. Grande parte de nós vive anos a fios sem perdoar pessoas por causa de culpa. Por causa de culpa. Às vezes eu pergunto, mas não foi ele que fez contra você? Foi. Qual é o motivo que você continua desse jeito?
Você não entendeu o que ele fez contra mim? Eu entendo o que ele fez contra você. Mas perceba, quem fez foi ele, não foi você. Qual é o motivo que você carrega o peso, quando na realidade foi ele quem fez com você? Qual é o motivo que você não está livre, já que foi ele quem fez com você? E aí, quando a gente começa a aprofundar a história, a gente começa a perceber que está se preocupando com a imagem própria, por causa da culpa. Mas aí eu pergunto, irmãos, eu cito sempre isso aqui, eu sempre pergunto, faço a mesma pergunta, mas as pessoas, elas estão tão inebriadas pelo sufoco mental, que elas não conseguem entender. Eu pergunto, aonde deve estar a culpa? Elas não entendem. Aí eu digo assim, vou melhorar, porque eu acho que eu não estou me expressando direito. Para onde a culpa foi? Aí ela está comigo. Porque não entendem o sacrifício de Cristo por elas. Não entendem. Não entendem que a lei da vida gera essência restaurada e vida eterna. Não entendem, pregam sobre isso, mas não entendem. Na prática, não entendem, não vivem. Vivem carregadas de pesos. Esqueceram o que foi dito. No amor, não há medo. Porque medo pressupõe castigo. Esqueceram do que foi dito quando o apóstolo Paulo relata que os nossos pecados são purificados pelo sangue do Senhor. Veja 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 42 a 50. 1 Coríntios 15, 42 a 50. O apóstolo Paulo falando sobre ressurreição. Ele diz, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O corpo que apodrece, ressuscita cheio de vida. É semeado em desonra, em pecado, em morte e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, olha a diferença aqui. O último Adão, espírito vivificante, não foi o espiritual que veio, aliás, desculpe irmãos, Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. O apóstolo Paulo está falando da velha e da nova criatura. A questão é, você é velha ou nova criatura? Verso 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são da terra são as velhas criaturas, os que são dos céus, ao homem celestial, a nova criatura. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Agora percebam, enquanto eu não tenho o Espírito de Deus, eu sou perecível. Eu recebo o Espírito de Deus, eu sou imperecível. A minha vida é espiritual e não carnal. Eu sei que eu vim a exemplo de Adão do pó da terra. E eu sei que esse corpo, ele vai voltar ao pó. Porque se ele é pó, volta ao pó. Mas não é o corpo que se salva. Minha mente não vai se salvar de nada.
se eu der vazão à minha mente, se eu me deixar levar pelas angústias da vida, pelas ansiedades da vida, pelos momentos depressivos, eu vou entender que eu sou isso. Mas na realidade eu entendo claramente que eu sou espiritual. Isso quer dizer o quê, Milson? Que esse corpo, na realidade, carrega a essência. Ele não é essência. Deixa eu falar para você que está cada vez mais contaminado com preciso estar bonito, preciso estar bonita, preciso fazer cirurgias, preciso botar botox, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você vai morrer. Todos nós morreremos. E a imagem não é a imagem que vai se salvar. Não é imagem, espírito não é imagem, é essência. Buscar imagem é prova de que não entende a essência. Essa é a questão. Veja Romanos capítulo 8, nos versos 1 a 9, eu caminhando para a conclusão. Romanos 8, 1 a 9. Eu queria ler, esse texto é extenso, mas eu queria ler com vocês. Porque perceba esse texto que o apóstolo Paulo fala. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção nisso, viu? Você aqui, ou que nos assiste pela internet, ou que vai nos ver, não há condenação para os que estão em Cristo, não há culpa mais. Ah, pastor, mas eu pequei, eu carrego esse pecado, olha só, não há mais culpa. Alguém me diz uma vez, quando eu comecei a pregar sobre graça aqui, você não pode pregar sobre essas coisas assim, isso pode fazer com que as pessoas pensem que evangelho é banda voou. Não, não é isso. Se você pensa assim é porque você não entende o que é graça. Você sabe o que é lei. Você entende prender as pessoas, engaiolar pessoas, encaixotar pessoas e não entende claramente o que o Espírito de Deus quer para essas pessoas. Você enche elas de culpa e não entende que elas precisam estar livres para entender o que é liberdade no Espírito de Deus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas o apóstolo Paulo frisa para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É superior. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Olha só que Paulo fala, assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu falar outra coisa aqui que eu falo sempre quando falo sobre esse texto. Não existe crente carnal e crente espiritual. Isso é balela. Isso é religiosidade. Crente carnal é o que finalmente? Que dá vazão à carne. Quem dá vazão à carne é quem não entende a ação do Espírito. Vamos lá. Verso 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só o verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é o que, gente? Morte. Morte. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Ele está falando do amor. Nem pode fazê-lo. Quem vive na carne não entende o que é o amor. Claramente não consegue entender, porque o amor não é da ordem da razão, do mental, das emoções, né? Das emoções é a paixão. Amor é da ordem do Espírito.
Deus é amor e Deus é espírito. Então, amor é da ordem do espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, veja a facada que o apóstolo dá na gente. Ele diz, eu falo facada, me referindo lá ao que o escritor de Hebreus capítulo 4 diz, tá? Ele diz, nós não vivemos na carne, é para vivermos no Espírito. Se vocês têm Espírito, é para viver no Espírito. Ele completa, viu? Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí ele empurra a faca. Ele diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não pode entender o que é graça, irmãos, porque graça é exatamente isso aqui, sabe? Meu, se você não tem seus momentos de ansiedade, tenho, irmãos, tenho. Essa semana eu tive dor no peito, tenho. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Essa semana eu passei por alguns momentos que tive dor no peito, mas espera aí, quando ela bate, eu digo assim, isso é da ordem daqui, do mental, está perturbada por quê, minha alma? O que está acontecendo? Olha só, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A ansiedade é daqui, é das emoções, certo? A ansiedade gera um bocado de coisas, efeitos mentais, efeitos biológicos, tá? Vamos lá, diarreia, suor frio ou não, mas sua muito, mão suada, dor no peito, a minha ansiedade ataca, batendo no peito que eu acho que eu vou morrer, porque como eu sou cirurgiado, eu tomo medicamento contra a angina, eu acho que é isso. A ansiedade bate no peito e bate forte, tremedeira no corpo, inquietação nos órgãos superiores, inferiores, pezinho batendo, perninha balançando, mãozinha que tem que estar sempre batucando, mexendo para lá, mexendo para cá. A ansiedade gera isso. A ansiedade gera medo, porque a ansiedade é uma forma de ameaça futura, pode ser real ou não, pode ser algo criado pela mente, gera ansiedade, mas não existe. É um problema, meus irmãos. Mas aí, quando eu entendo, quando eu lembro as palavras de Cristo, quando eu lembro as palavras do salmista, por que você está abatida, minha alma? Vamos lá, vamos pensar. Possivelmente seja isso. E aí espera aí, o que é ansiedade? Eu não estou crendo no que o Senhor pode fazer para mim. É essa a razão. Eu não estou falando de patologia, que já é uma consequência do excesso de ansiedade. Mas essa ansiedade natural que a gente tem, de que o boleto que tem que pagar amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, o paquera que vai, sei lá, marcou encontro com a paquera e, sabe, fica sem saber o que falar, gagueja, e por aí vai. Numa entrevista de emprego, eu estou falando que de repente isso tira você do prumo. Mas aí, quando eu entendo isso, eu entendo assim, peraí, você, Emilton, olha só, primeiro você não é sua mente, segundo, você não entende o que Deus pode fazer por você? Irmãos, a semana que vem eu vou dar uma notícia para vocês aqui que eu estou esperando. Se for positiva, não posso dizer porque eu não quero dizer para depois não ser. Mas tem algo que eu estou esperando há anos. Anos. Basicamente desde 2010. E está sendo do jeito que Deus quis. E não do jeito que eu quis. Aliás, está sendo do jeito que Deus quer e não do jeito que eu quis.
veio do jeito que Deus quer, e não do jeito que quis, mas veio, porque Deus sabe por quê. O fato é que a gente não entende essas coisas, né? Espera aí, olha as palavras de Jesus Cristo, olha os lírios do campo, olha os pássaros. Se Deus providencia para plantas e animais, qual é o motivo que não vai providenciar para você, meu? Não para com isso. Descansa aí, porque é um dia de cada vez. Você está se preocupando com amanhã? Basta cada dia o seu mal. Eu quero encerrar, irmãos. Olha só, a gente está em Romanos capítulo 8, nos versos 10 a 17, eu vou resumir. Ele diz: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Pula para os versos 13 a 16. Ele diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Os crentes carnais, está escrito aqui. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Paizinho, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. O que é participar dos sofrimentos de Cristo? É viver no Espírito. O que é viver no Espírito? Olha, irmãos, é entender que Cristo não se apegou a ser filho de Deus. A gente acabou de ler. Viveu como escravo do Senhor. Viveu como servo. Tornou-se a semelhança dos homens. Passou o tempo aqui como homem. Viveu como homem. Né? E simplesmente ele, quando fala de liderança, por exemplo, ele diz assim: os líderes desse mundo, eles subjugam os outros. Não deverá ser assim entre vocês. Antes, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Você quer ser chefe? Seja servo. O reino de Deus funciona assim. O reino de Deus funciona assim. Prepare-se, porque quando você chegar no céu, possivelmente vocês não vejam os grandes líderes, ou alguns grandes líderes que vocês talvez achem que são o máximo. Né? Sabe aquelas pessoas que você chega perto e você diz assim: o poder dele passou para mim. Eu já ouvi essas brincadeiras. Né? Líderes que gostam dos holofotes, que querem mandar, que vibram com seus títulos, que quanto mais título, mais quer ser citado. Líderes que têm poder na voz, mas não no espírito. Líderes que enganam por causa do seu discurso. E vocês acham que de repente, eu digo vocês, mas eu posso também cair nessa. Vocês acham que de repente, esse já está lá. E aí você chega: cadê? Cadê? Não está. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 5, verso 1, que é o nosso texto do ano. Tendo sido, pois, justificado pela fé, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto eu quero dizer para vocês o seguinte, a fé é da ordem do espiritual. Não dá para se entender fé pela razão, não dá. Dá para se explicar, dá para se fazer pesquisa. A ciência já está acordando para isso, né? Gente desenganada, gente no leito da morte, gente que o médico disse: agora espere o tempo aí, porque
é só preparar o caixão e esperar. Gente que volta. Gente que foi e voltou. Né? E a ciência começa a estudar. Né? Eu leio um monte sobre isso. A ciência começa a estudar. Qual é o motivo? Aí dá para medir essas coisas, esses resultados. Mas fé não se explica pela razão. Fé é da ordem do espiritual. A justificação é espiritual. Não se justifica emocionalmente. Não se justifica pela razão. Não tem como eu ou você, não tem como nós colocarmos pedrinhas na coroa. Não tem. Por mais que eu tente adular, por mais que eu tente catequizar, né? Eu ontem escutei uma música que eu tive nojo dela. E o pior é que a maioria de nós canta e acha que está adorando a Deus. Mas tudo que se faz, de repente, é para conseguir que Deus seja seu servo. E nós cantamos, nos emocionamos, choramos. Para prestar atenção na letra dessa música. Não dá, não tem. Você não pode acrescentar nada. Você já recebeu tudo. Tudo já foi dado, tudo. E não adianta tentar comprar teu pai, porque teu pai não se vende. Ele não é homem para que minta. A justificação espiritual, irmãos, precisa crer. Não dá para fazer. Não dá para fazer. A paz não é produzida pela mente. Preste atenção, muitas pregações de pregadores por aí produzem uma paz da mente. A paz é espiritual. Muitos dizem que se você fizer algumas coisas, traz a paz para você. Muitos dizem que meditação traz paz. Eu vi uma postagem hoje no grupo da igreja, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que esse povo não vê as mensagens que eu trago? Das duas, uma, ou não creem no que eu falo, ou não veem no que eu falo, não ouvem o que eu falo, não veem o que eu falo. Porque paz não se produz. Não tem como eu dizer, vai lá, paz, e produz paz naquele ali. Não tem. Não é racional isso. Paz é espiritual. E ela é produto de uma intimidade espiritual do meu espírito com o espírito do Senhor. Nada me dá paz, a não ser o Espírito Santo. Não dá. É por isso que eu digo que muitos vão se arrepender. Enfim, irmãos, vamos orar? Deus, a tua palavra é profunda, Senhor. Nós muitas vezes temos pouco tempo para meditar. Muitas vezes nós paramos religiosamente para meditarmos. Muitas vezes nós não percebemos os textos porque não queremos. Porque não temos tempo? Porque o que temos é uma meditação contada. Tem tempo para isso. A gente ainda chama tempo com Deus. Mas que tempo com Deus? Não existe tempo com Deus. O tempo de Deus é todo o tempo. É da hora que se abre o olho, a hora que se fecha para dormir novamente. É tempo com Deus, é tempo completo. Por isso eu não entendo que exista ministério de tempo integral. Porque a minha vida com Deus é ministerial, é vida de serviço. Eu não sou trabalhador ministerial com tempo integral porque sou pastor. Eu sou servo de tempo integral. E tempo integral é da hora que eu me acordo às 6h30, 7 da manhã, até a hora que eu fecho os olhos, sei lá, 11, meia-noite, 1, 2h30, como foi essa madrugada, Senhor. E mesmo assim eu entendo que o Senhor continua velando o meu sono. Então é tempo integral 24 horas. E não interessa se eu trabalho em banco, em correio, em loja de alguma coisa, se eu vendo alguma coisa. Não interessa se eu sou diácono, se eu sou pastor. O meu ministério é tempo integral. Ah, Senhor, não existe privilégio no meio do teu corpo. E a minha oração é que o Senhor nos faça entender graça, porque já foi feito, tudo já foi feito, e a gente até prega isso, mas quantos de nós não conseguimos conviver
com as culpas, com as angústias, com as ansiedades? Quantos de nós não conseguimos entender a vivência no Espírito? Quantos de nós entendemos que fé é algo como razão? Fala palavras mágicas, está amarrado no nome de Jesus, isso não vai acontecer no nome de Jesus, mas o seu espírito está desligado da vontade de Deus. Quantos de nós achamos que não cometemos pecado quando simplesmente não fazemos o que Deus quer para a gente? Essa é a fala de Jesus Cristo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Quantos de nós confundimos graça com liberalidade? Quantos de nós não entendemos o que é graça? Por isso andamos cheios de medo, não sabemos o que é amor, não conseguimos perdoar, não conseguimos amar, não conseguimos olhar o mais necessitado, não conseguimos ver as pessoas que precisam do amor de Deus ao nosso redor. Ah, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a palavra é algo que entra claramente na mente e no coração, como espada de dois gumes, simplesmente discernindo as intenções da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, a começar de mim, Senhor. Eu oro, pedindo a Ti, Senhor, uma semana melhor para nós. Que o Senhor olhe por esse país dividido. Que o Senhor olhe por esse país dividido por causa da religião. Que o Senhor olhe para esse país que anda nos extremos. Famílias brigadas, famílias divididas por causa de político religioso. Famílias divididas, onde a palavra diz que casa dividida é casa vencida. Depois não se entende porque sofre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê uma semana melhor. Que o Teu amor, a Tua graça, a unção do Teu Espírito e a comunhão que nos une estejam com todos nós, hoje e para sempre. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós, que estamos aqui, para você também que está nos vendo pela internet e nos verá no futuro. Que o Senhor nos traga a paz.